Olá pessoal, estamos de volta com mais questões em processo do trabalho. Já vamos direto para a questão de número 19, vem comigo. Questão de 2018 do 26º exame unificado, tá? Vamos lá. Uma sociedade empresária ajuizou uma ação de consignação em pagamento em face do seu ex-empregado, com o objetivo de realizar o depósito das verbas resilitórias devidas ao trabalhador e obter quitação judicial da obrigação. No dia designado para a audiência una, a empresa não compareceu nem se justificou, estando presente apenas o ex-empregado, tá? Pessoal, antes de mais nada, vamos fazer uma observação. Eu vou pegar aqui para vocês, acho que é o 535, o artigo do CPC que fala da consignação, que a consignação é um procedimento especial, tá? Provavelmente é o 539, perdão, é o 539 do CPC. Já vou anotar aqui na tela para vocês. 539 do CPC. O que eu quero que você perceba? Quando que eu vou ter a propositura de uma ação de consignação em pagamento? Eu vou ter a ação de consignação em pagamento sempre que eu não souber para quem eu vou pagar ou quando o meu credor, no caso, a empresa deve para o empregado. Ela está tentando pagar para o empregado, mas ela não encontrou o empregado, ela não sabe, vamos supor que o empregado faleceu, ela não sabe quem são os dependentes habilitados no INSS. Vamos supor também uma outra situação em que o empregado se recusa a pagar. Ela propõe a ação de consignação em pagamento para garantir e para ele de amora. Então, a consignação em pagamento ela é um pouquinho atípica e já caiu, já foi uma zebra em peça de segunda fase. Muita gente que fez trabalho caiu só uma vez um procedimento especial em segunda fase no processo do trabalho, que foi a ação de consignação em pagamento. Muita gente errou porque você tinha que ter um conhecimento de processo civil, você precisava lembrar para que serve uma ação de consignação em pagamento. Então, nesse caso, quando o devedor, a empresa, quer pagar, mas o credor coloca algum óbice, você não encontra o credor, você não sabe para quem pagar, como pagar, você propõe uma ação de consignação em pagamento, que é para o devedor se resguardar. A empresa se resguarda, mostra para o juiz, olha, excelência, eu quero pagar, eu só não sei para quem, mas está aqui o dinheiro. Então, você lhe de mora, ele de multa. A ideia da ação de consignação em pagamento é exatamente essa. A questão em si não fala da ação de consignação em pagamento, mas eu aproveitei para trazer e para registrar aqui com você que esse procedimento especial lá do CPC a gente aplica que é o processo do trabalho e muito. Então eu posso ter sim a ação de consignação em pagamento, eu consigno o pagamento, eu deixo o pagamento à disposição do meu credor, eu aplico, eu utilizo toda a sistemática lá dos 539 seguintes do CPC, eu aplico aqui ao processo do trabalho. Ok? Vamos aqui agora sim ler os itens, vem comigo. Aí ele está falando que o reclamado, a empresa, ela não foi na audiência una, né? A empresa não compareceu nem se justificou, estando presente aí só o ex-empregado. Indique, de acordo com a CLT, o instituto jurídico que ocorrerá em relação ao processo. Letra A, revelia. Letra B, remarcação da audiência. Letra C, arquivamento. Letra D, confissão ficta. Pessoal, aqui o dedo coça para colocar revelia, mas não é revelia, é arquivamento. Porque aqui, ó, o autor é a empresa. O autor, reclamante, quem propôs essa ação é a empresa. E o réu, tá? Nem é correto, eu tô colocando reclamado aqui, só para deixar bem claro, para a gente trazer a nomenclatura da ação de consignação em pagamento. A gente pode chamar também consignante e consignado, tá? Beleza? Nesse caso, o réu, a reclamada, é o trabalhador. Nesse caso, o reclamado é o trabalhador. Então, se o autor ele é ausente, a ação ela é arquivada. Aqui é um peguinha, que é para te fazer você incorrer no erro, né? Você tá ali automático, a empresa não foi revelia. Não, aqui é arquivamento, porque a empresa é a autora da ação de consignação e pagamento. Ela é a consignante.
Vamos lá. Mais uma questão de número 20. Prova de 2017, foi aí no 24º exame da UAB. Rodolfo Alencar ajuizou reclamação trabalhista em desfavor da sociedade empresária Sabonete Silvestre Limitada. Em síntese, ele afirma que cumpria longa jornada de trabalho, então ele tinha aqui uma longa jornada de trabalho, mas que não recebia as horas extras integralmente. A defesa nega o fato e advoga que toda a sobrejornada foi escorreitamente paga, nada mais sendo devido ao reclamante no particular. Na audiência designada, cada parte conduziu 2 testemunhas que começaram a ser ouvidas pelo juiz, começando pelas do autor. Após o magistrado fazer as perguntas que desejava, abriu a oportunidade para que os advogados fizessem indagações e o patrono do autor passou a fazer suas perguntas diretamente à testemunha. Patrono do autor passou a fazer perguntas diretamente à testemunha. A gente já sabe que não pode. Contra o que se opôs o juiz, afirmando que as perguntas deveriam ser feitas a ele, que em seguida perguntaria à testemunha. Diante do incidente instalado e de acordo com o regramento da CLT, assinale a alternativa correta. Letra A. Correto o advogado, pois de acordo com o CPC, o advogado fará perguntas diretamente à testemunha. O advogado, pessoal, ele não está correto, porque aqui a gente utiliza o sistema indireto ou presidencial. Como é que funciona a oitiva de testemunhas no processo do trabalho? A parte faz a pergunta para o juiz e o juiz faz a pergunta para quem está sendo interrogado. Então, o advogado faz a pergunta direto para o juiz e o juiz transmite essa pergunta para a parte. Não há essa possibilidade do advogado fazer a pergunta direto para a testemunha, para evitar constrangimento, para evitar uma pergunta que induza ali a resposta. Então, a gente tem um sistema presidencial ou indireto. Não pode o advogado fazer pergunta direto para a testemunha. Tem que passar pelo juiz. Volta aqui para a tela, a letra B de bola. A CLT não tem dispositivo próprio, daí porque poderia ser admitido tanto o sistema direto quanto o indireto? Errado, tem previsão sim. Letra C. A CLT determina que o sistema seja híbrido? Jamais. Intercalando perguntas feitas diretamente pelo advogado com indagações realizadas pelo juiz? Errado. Letra D, correto magistrado, pois a CLT determina que o sistema seja indireto ou presidencial. Letra D, verdadeiríssimo, de fato essa é a sistemática que a gente tem. Questão 21, prova aí de 2017, foi do 23º exame. Reinaldo, Wilma e Teodoro trabalharam no restaurante Fino Paladar. Todos procuraram o mesmo advogado para apresentar reclamação trabalhista. Então aqui eu tenho 3 reclamantes, ok? Contra esse restaurante Fino Paladar, procurando você para propor ação conjunta. Como é que vai funcionar aqui? Todos procuraram o mesmo advogado para apresentar reclamação trabalhista. Só que o que vocês precisam perceber aí? Vocês precisam perceber que a gente tem uma identidade, a gente não tem aqui uma identidade do pedido, porque olha só, preste atenção aqui, a gente vai ler agora, vai sublinhando o que cada um tá pedindo, tá? Olha só, todos procuraram o mesmo advogado para apresentar a reclamação trabalhista. Reinaldo disse que não recebeu hora extra, então eu tenho um pedido feito por Reinaldo. Reinaldo disse que não recebeu hora extra. Wilma informa que não recebeu as verbas resilitórias. E Teodoro diz que não recebeu participação nos lucros. Aqui, pessoal, eu não tenho uma identidade de pedido. Nesse caso, não tem condição da gente conseguir que essa ação seja plurima, porque não há identidade do objeto. Eu não tenho essa identidade. Se eu não tenho essa identidade, eu não vou conseguir realizar essa ação plurima. Não vou conseguir de jeito nenhum, porque não há identidade dos pedidos, tá? Aqui, deixa eu anotar para vocês, anotem aí o artigo 842 da CLT, que vai falar da possibilidade de ações plurimas, contanto que haja identidade da matéria. Contanto que haja identidade da matéria, eu poderia aí só assim propor essa ação
plurima, beleza? Então vamos lá. Diante da situação retratada e de acordo com a CLT, assinale a alternativa correta. A. Não é possível o ajuizamento de reclamação plurima porque os pedidos são distintos? É exatamente a questão correta. Os pedidos são distintos, portanto, eu não tenho como ajuizar uma ação plurima nesse caso. B de bola, a CLT não traz os requisitos para o litisconsórcio ativo e por isso ficará a critério do juiz aceitar o ingresso conjunto? Errado. Ela traz no 842 da CLT, tá? Ela traz sim no 842 da CLT. C. Cabe manejo da reclamação plurima porque o empregador é o mesmo? Errado. Não cabe porque não há identidade dos pedidos, não há identidade ali do objeto. D. No caso apresentado, caberá o ajuizamento de dissídio coletivo? Nada a ver, né, pessoal? O dissídio coletivo não tem nada a ver com isso aqui, inclusive a legitimidade é dos sindicatos e empresa. Três trabalhadores individuais jamais poderão propor um dissídio coletivo. Vamos aí já pular para a nossa questão de número 22, questão do 22º exame, prova de 2017. A sociedade empresária Sanear Conservação e Limpeza Limitada ajuizou ação de consignação e pagamento em face do empregado Pedro Braga, afirmando que ele negava receber verbas resilitórias a que faria jus. Citado, Pedro Braga apresentou resposta sobre forma de contestação e reconvenção. Aqui a gente tem uma reconvenção, postulando diversos direitos alegadamente lesados, incluindo no polo passivo a sociedade empresária Réptil Imobiliária, tomadora de serviços terceirizados do empregado, requerendo dela a responsabilidade subsidiária. Olha aqui, vamos desenhar aqui o que aconteceu. A empresa Sanear Conservação, a Sanear, propôs uma ação de consignação e pagamento contra Pedro Braga. Mais uma vez, né, pessoal, a ação de consignação em pagamento. Então, aqui, a empresa Sanear, é sempre bom vocês fazerem esses desenhos, tá? Então, a Sanear foi a consignante e consignados Pedro Braga, deixa eu corrigir aqui, e consignados Pedro Braga, né, afirmando que ele não estava querendo receber as verbas rescisórias. Citado, Pedro Braga apresentou resposta, aí olha só, na contestação, Pedro fez também uma reconvenção. Isso aqui é a ação de consignação em pagamento. A reconvenção, mesma sistemática que a gente tem lá no processo civil, né? 343 do processo civil, dá uma olhadinha lá, 343 do CPC, se você não está lembrando. A reconvenção ela acontece quando, aqui no nosso caso, consignado, o réu, ele propõe uma ação como resposta, uma ação contra o autor. Então, eu tenho duas ações acontecendo concomitantemente. Então, ele apresentou contestação e propôs uma reconvenção, postulando vários direitos. Então, a reconvenção é de Pedro, porque aí ele acrescenta mais direitos, além do que estavam sendo pedidos aqui, ó, na ação de consignação. Ele fala, de fato, a Sanear me deve isso, mas ela me deve mais. E aí, na reconvenção, ela pede mais direitos. Só que ele propõe essa reconvenção contra a Sanear e coloca a Réptil Imobiliária como responsável subsidiário. Então, eu tenho duas ações em uma, beleza? Diante da situação retratada e da norma de regência, assinale a afirmativa correta. Letra A. Não é possível, em sede de reconvenção, ajuizar ação contra quem não é parte na lide principal? Errado, é possível, tá? Inclusive no processo civil, totalmente possível, e aí a Réptil, ela só vai responder a reconvenção. Bem, a pretensão de Pedro somente se viabilizará se a sociedade empresária Réptil Imobiliária concordar em figurar na reconvenção? Jamais. Ela não precisa concordar não, tá? Não precisa concordar não tem isso não. C. Não há óbice a se incluir na reconvenção pessoa que não figure na lide original. Verdadeiríssimo, não há óbice, é exatamente essa a situação que a gente tem dentro da reconvenção. Letra C, correta.
Letra D. A lei processual é omissa a respeito. Não é omissa, tá? Assim ficará a critério do juiz aceitar a inclusão da sociedade empresária réptil imobiliária. Não vai ficar a critério não, tá? Letra C, corretíssima. Vamos aí para mais uma questão. Questão 23. Prova de 2016, 20º exame. Esse foi um exame que houve uma reaplicação em Salvador. Feito o pregão e reclamação trabalhista, as partes sentam à mesa de audiência com seus respectivos advogados e informam ao juiz que conciliaram. Então elas já chegam lá, sonho de todo juiz, né? Já chega lá falando, doutor, já fizemos o acordo. Analisando os termos da petição inicial, o juiz entende que a proposta de acordo é lesiva. Você tem aqui uma proposta de acordo que é lesiva ao trabalhador e informa que, em razão disso, não irá homologá-lo. O juiz pode, de fato, viu, pessoal, homologar esse acordo. O juiz pode, ou não homologar. Não é uma obrigação do juiz, tá aí na súmula, salvo engano, 430, vou checar aqui o número da súmula para vocês. Não é 430, não. Mas é um direito do juiz não homologar acordo, tá? Tanto é que não cabe aqui mandado de segurança se o juiz simplesmente, é na 418, perdão, tá? Não caberia mandado de segurança se o juiz se negar a homologar. Depois dá uma olhadinha aí, súmula, mais uma vez súmula caindo, né, do TST. Sobre o caso apresentado, de acordo com a CLT e o entendimento consolidado, assinale a alternativa correta. Vamos lá, vamos ler essas questões. Letra A. Agiu incorretamente o juiz, pois se a parte deseja um acordo e estão assistidas, essa vontade precisa ser respeitada? De jeito nenhum, tá? Agiu corretamente o juiz, porque ele pode sim fazer essa análise e recusar a homologação sem problema nenhum. B. A negativa de homologação do acordo por parte do juiz obriga aos demais magistrados, inclusive os substitutos, em razão do princípio da unidade? Nada a ver, não tem nada a ver isso que ele está falando. C. O juiz cometeu uma impropriedade, pois necessitaria, de acordo com a CLT, da presença do MPT para negar a homologação de acordo? Não existe essa previsão em lugar nenhum. D. Correta a atitude do juiz, porque a homologação de um acordo é faculdade do magistrado. Perfeito, ele tem sim o direito de fazer essa análise e entender se no caso concreto vale a pena ou não vale a pena realizar essa homologação. Continuando aí, questão 24, prova de 2016, 20º exame, também uma questão aí, uma prova de reaplicação em Salvador, Bahia. O juiz, em sede de reclamação trabalhista, após ouvir os depoimentos pessoais das partes, deu início à oitiva de testemunha. Então, primeiro o juiz ouviu o depoimento, tranquilo, depois começou a oitiva das testemunhas, da parte ré, já que o autor não produziu a prova testemunhal. Então, o autor não tinha testemunha, foi direto para as testemunhas da parte ré. Como as 3 testemunhas da empresa permaneceram na sala de audiência, durante toda a audiência, o juiz ouviu cada uma delas sem que as outras se retirassem. Olha que gafe, né, pessoal? Isso aqui é um erro do advogado. Deixar ali, porque o juiz às vezes não sabe também que as testemunhas estão ouvindo, que aquelas pessoas que estão ali na sala serão testemunhas também. Então é um problema do advogado, é um erro do advogado não fazer essa observância de retirar as testemunhas da sala. Porque qual é a regra do CPC? Uma testemunha não pode, antes de dar seu depoimento, ouvir o depoimento da outra, porque isso pode prejudicar e tornar o depoimento dela parcial. Vamos resolver aqui a questão, vem comigo. De acordo com a CLT, assinale a opção que indica o procedimento a ser adotado pelo advogado da parte autora. Letra A. Deverá ser requerida a invalidação dos depoimentos? Exatamente. Esse depoimento, tá, pessoal, ele é inválido. Esses depoimentos em que você não respeita essa não oitiva ali da testemunha, que a testemunha não pode ter sido, estar presente no depoimento da outra, gera sim a invalidação dos depoimentos. Não há nada a ser requerido, pois o procedimento foi normal, visando a celeridade e a economia processual? Erradíssimo, invalida sim. C. Deverá ser requerido o adiamento da audiência para a produção de prova testemunhal pelo autor? De jeito nenhum, tá? Inválido aqueles depoimentos, tá? Eles estão inválidos. Deverá ser requerida a oitiva das testemunhas como informantes? Não, o autor mesmo ele tem que pedir que seja invalidado, porque é mais interessante para ele.
é mais interessante para ele a invalidação. Vamos lá para mais uma questão. Questão 25, 20º exame unificado, reaplicação também, Salvador, Bahia, tá? Vamos lá. Em reclamação trabalhista, na qual você figurava como advogado da ré, seu processo era o primeiro da pauta de audiência, designado para as 9 horas. Entretanto, já passado 25 minutos do horário da audiência, então olha só, primeiro da pauta, sua audiência estava marcada para 9 horas, já passaram 25 minutos, né? Salvo engano, se você for lá para o Estatuto da OAB, vocês que estão aí mais afinados que eu, sem dúvida, em Estatuto, você tem 30 minutos, né? Se a sua audiência é a primeira e 30 minutos o juiz ainda não havia comparecido, você poderia, sim, fazer esse registro e se retirar. Lembra? Essa é a sistemática lá do Estatuto. Aqui a gente tem uma outra sistemática. Aqui no processo de trabalho, você já pode fazer isso em 15 minutos, tá? Com 15 minutos você já pode fazer lá esse registro, porque a ideia aqui é que seja mais rápido mesmo. Então, você já poderia fazer esse registro lá se houvesse um atraso do magistrado em 15 minutos, beleza? Então, lembra, cuidado que às vezes o examinador faz isso aqui para te colocar ali um peguinha um pouco parecido com o estatuto. Anota aí que essa previsão tá no parágrafo único do 815 da CLT. Olha o que diz o 815, parágrafo único. Se até 15 minutos após a hora marcada, o juiz ou presidente não houver comparecido, os presentes poderão retirar-se, devendo o ocorrido constar no livro de registro de audiências. Então, aqui a gente tem uma previsão de 15 minutos, ao invés da previsão do estatuto, que, salvo engano, são de 30. Então, cuidado aqui para você não confundir, tá? Vamos voltar aqui comigo, vem comigo para a tela. Nesse caso, de acordo com previsão expressa na CLT, assinale a opção que apresenta o procedimento a ser adotado. Letra A. O advogado e o cliente poderão se retirar, devendo o ocorrido constar no livro de registro de audiências? Exatamente a letra correta. Letra A, você vai poder se ausentar e refazer esse registro aí no livro de audiências. Letra B de bola. O advogado e o cliente deverão aguardar até se completem 30 minutos para então se retirar e consignar o ocorrido em livro próprio? Errado, ele está querendo te confundir, fazer você cair no peguinho aí e marcar lá a disposição do estatuto. C. O advogado e o cliente deverão tentar inverter a pauta de audiências, comunicando ao secretário de audiências que estarão em outra vara para posterior retorno e realização da sentada? Nada a ver. D. O advogado e o cliente deverão se retirar e depois juntar cópia da ata da audiência da outra vara com a justificativa pela ausência? Jamais, né? Outra audiência, ainda mais se tem mais de um advogado na procuração, o correto mesmo seria você fazer o registro e se retirar, porque já tem mais de 15 minutos. Pessoal, a gente para por aqui, mais um bloco de questões e volta já já com mais questões de direito processual do trabalho. Até já!